Olha nós aqui de novo! Seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno, não estou sozinho, estou com meu brother Ronaldo. É isso aí, tamo junto como sempre, mais um episódio 17. 17. A gente já tá chegando no 100, Brunão. Chegando na maioridade já. 17 pro 100, falta, maioridade tá perto já, né? Tá perto. 18. E um tema super especial hoje, né, Brunão? Tema que a gente já falava desde quando a gente começou a conversar do podcast, quando a gente começou a separar os assuntos, a gente queria muito falar desse tema, né? Sim, muito necessário. A gente quer aprender também um pouquinho a ser um pouco mais homem, né? Com então certeza. A gente trouxe aqui um homem de classe, um homem posturado. Aqui é um modelo, né? Um modelo já fiel. Mais experiente, sim, né? Um pai mais maduro do que nós, né? Que os nossos ainda estão pequenos. Um pastor. Um homem mais que caminhou mais aí no evangelho já pra falar com a gente. Vai passar bastante experiência, vai dar umas puxão de orelha aí se você não tá sendo homem. Já se prepara, segura na cadeira aí. Então eu já vou apresentar quem tá aqui com a gente, já é conhecido de alguns aí do canal, que acompanha nosso canal. Está com a gente aqui o pastor Bruno Palópoli. Ele é pastor desde 2013, se formou em teologia pela Instituição Presbiteriana de Ensino, lá onde a gente também fez teologia. Sim. Fez depois especialização em teologia sistemática no Mackenzie e agora está fazendo especialização em apologética pela FTB, membro da Igreja Batista Renovada Fonte da Vida, e é casado há 23 anos com a Bárbara Palópoli. Eles são pais do Henrico Palópoli, que tem 20 anos. Então, com muita honra, a gente recebe aqui nosso pastor, professor e amigo, né? O Bruno Palópoli. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela apresentação. Espero contribuir aí para esse tema. Eu achei que as palavras aí do começo foram muito boas para mim. Obrigado. Se vocês enxergam isso em mim, acho que eu tô no caminho certo. Tá sim, obrigado. Com certeza. Nós tivemos os melhores professores, né? Então a gente tem que elogiar eles. Tá certo. A gente é suspeito para falar, né? Com certeza. Foram eles que fizeram a teologia, né? Os assuntos teológicos serem atraentes pra gente, né? Verdade. Porque muita gente, antes de fazer teologia, né? O negócio é maçante, é chato, ou vai te desviar da fé. E quando a gente encontra professores, sim, como o Bruno, como o André, como o Felipe, como o Altair e tantos outros, que a gente até trouxe alguns aqui, sim, a gente vê que não é isso, né? A gente vê o quanto de coisas boas tem ali pra aprender com eles, né? A gente sempre comenta, e é legal a gente colocar isso no nosso canal também, que a faculdade estava sendo muito legal, né? A teologia, muito boa. Mas quando chegou o pastor Bruno, foi o Bruno tem uma frase que ele fala que foi a gente passou para outro nível, né? Quando o Bruno chegou, parece que a gente entendeu de fato o que a gente tava fazendo lá. Pô, que legal. Então, é um prazer enorme ter ele aqui, porque foi ali que a gente falou, caramba, é possível aprender mesmo. Que bom, né? E teologia sistemática, que às vezes é tão mistificada também. O nome assusta, né? Você vai, uma matéria, que matéria é? Teologia sistemática, caramba, essa vai ser chata. E não é, né? Às vezes o professor, o pastor deixa mais leve ali, né? Não, as matérias dele é tudo nome difícil. Teologia sistemática, hermenêutica, homilética, tudo, mas é tudo boa. Que bom, fico feliz, né? Na verdade, eu gosto muito da aula. Acho que esse talvez seja o meu maior diferencial. Talvez eu não seja tão bom teólogo quanto os demais professores, mas fazer o que ama, cara, você se entrega. E acho que talvez, se eu puder falar do meu diferencial, acho que é o amor por dar a aula. Eu amo fazer isso, então eu prezo por preparar uma boa aula. Eu sempre falo que nem sempre eu sou capaz, mas eu gostaria sempre de dar uma aula melhor do que as que eu tive. Sim. Então eu cavuco até chegar num ponto bom. Que bom, tem conseguido. Com certeza, bom demais. Bom, e a gente trouxe hoje o pastor Bruno aqui para falar de um tema que eu acho que tá muito em alta aí. Eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas ou divididas quanto a esse tema, porque a gente estava conversando com os jovens que vieram aqui sobre identidade. Uhum. E às vezes nós não sabemos
pastor, na nossa sociedade, no nosso tempo, nós não sabemos quem somos, não sabemos nossos papéis, nossas responsabilidades. A gente vê que muitas vezes nós queremos ser quem não somos de verdade, né? Sim. E o gênero tá muito incluído nisso, né? Então, como a gente vê muito, né, o discurso das mulheres e discursos dos homens, às vezes, né, conflitam muito, né, sobre não saber quem são ou o que vão fazer. Então, a gente escolheu esse tema sobre masculinidade para conversar. Eu já queria lançar uma para a gente dar uma introdução aqui, né. Pastor, falta homem no mundo? Olha, se a gente for analisar a questão numérica, não falta. Mas se a gente for olhar na questão de postura de homem de verdade, sim, falta em todas as áreas da sociedade, não sei se você tem percebido. E quando a gente vem para nossa seara, que é a igreja, vocês provavelmente percebem isso. A nave da igreja ela é composta de pelo menos 70% de mulher, sim, e 40% de homem. Então, isso, de fato, mostra pra gente alguma coisa. Isso tá mostrando pra gente alguma coisa. Então, se a gente analisar em questões de postura, de responsabilidade, eu diria pra você que sim. Eu acho que o homem hoje, e aí a gente vai falar disso, ele tem adotado cada vez mais, isso é uma questão da sociedade, dos tempos, ele tá adotando cada vez uma postura mais passiva. Uhum. Ele tá sempre sendo reativo. Quando eu creio que, na verdade, o homem bíblico, nós vamos falar sobre isso, ele é muito mais ativo. Ele não é reativo, ele é ativo. Uhum. É diferente. Ele não é passivo. E isso eu acho que falta bastante. Tanto é que a gente vai falar mais pra frente, mas vocês vão ver, por exemplo, se você olhar seu Instagram agora, de 10 trend, 9, você pode perceber que é o homem sendo o capacho da esposa, da namorada, aquelas brincadeiras que os homens se submetem, mas se você for ver bem, isso relata alguma coisa. É um reflexo da vida mesmo. Justamente, isso está denunciando algo. Uhum. Então, a resposta seria sim. E talvez por isso a igreja esteja ficando, não só por isso, mas esse seja um dos problemas que a gente tem visto nas igrejas ficando adoecidas. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu acho que a igreja, na sua grande maioria, e eu acho que vocês talvez se lembrem de algumas aulas que a gente falou, principalmente quando tá falando sobre eclesiologia. Uhum. Hoje, o que nós não temos são líderes fortes. Homens fortes que, por exemplo, vocês devem lembrar, hoje, você vai numa igreja de, sei lá, 300 membros. Quantos jovens aspiram o ministério pastoral? Você entende? Na minha época, eu sou cristão há um pouquinho mais de 20 anos. Eu lembro que na minha época, quando eu era jovem, me converti com 19 anos. Já fui pra igreja já com responsabilidade, já era pai. Uhum. Ok. Quer dizer, meu filho nasceu no ano seguinte, mas eu já era casado e tal. Eu lembro que tudo que eu queria era ser pastor. Eu falei, cara, isso é legal. Eu me vejo fazendo isso. Sim. E hoje, por conta da falta do referencial, muitas vezes, e outros fatores, você vê os jovens, vocês que lidam com jovens, não sei se o Brunão tá envolvido com jovens como esteve antes, mas vocês são jovens, né? Vocês estão no meio deles. Você vê que, tipo, se você tiver lá na sua igreja, sei lá, 100 jovens, se 10 ali almejar o pastoreio, é muito. Você acha que isso é porque falta o referencial? Falta alguém de referência para eles? Com certeza. Falta alguém que fez diferença na formação dessa pessoa. Eu já vi, eu sou de uma época que, sou de igreja batista, como vocês disseram, e a igreja batista tinha, na época que eu me converti, como se fosse um costume de o culto de escola bíblica ser mais cheio que o culto normal. Sim. O batista sempre teve sede de conhecimento. Uhum. E aí eu me lembro de muitos testemunhos de uma pessoa com 40, 50 anos, dizendo, nossa, eu me lembro da minha professora de escola bíblica, quando eu era jovem, aquela palavra ficou no meu coração e mudou. O meu professor, hoje, se você for ver bem, um estudo mais cauteloso bíblico, vocês vão acabar adquirindo só quem vai para o seminário. Porque as escolas bíblicas estão ficando cada vez mais vazias. Sim. E aí, por conta do esvaziamento, vai ficando cada vez mais xoxo o ensino, porque você não pode dar comida sólida quando a pessoa está precisando tomar leite. Sim. E aí, esse referencial, a régua vai ficando cada vez mais baixa, cada vez mais baixa. E aí, quando alguém se torna líder porventura, ou é por uma circunstância,
ou por uma pressão familiar, você tem que ser. E às vezes você vê que nem todos esses líderes estão preparados para isso, infelizmente. Interessante. A gente vê que num contexto histórico, assim, né? Quando um homem ele vê uma situação que está precisando de alguém ali, eu acho que o natural é ele tomar essa iniciativa, né? Que é esse ativo que o senhor falou, e não é ser passivo e sim ativo. Ele vai lá e fala, pô, tá faltando alguém aqui para fazer tal coisa. Então eu vou cobrir esse espaço, vou fazer. Ah, mas vai te custar muito. Sim, mas, pô, é meu papel, né? Preciso ir lá e preciso fazer. E hoje a gente vê, cada vez mais se esquivando das responsabilidades, cada vez mais, né? Desde jovem, né? Desde muito cedo a gente vê isso cada vez mais comum, assim, né? É comum. E o que eu vejo, não sei se vocês percebem assim, mas um dos colapsos da nossa atual sociedade é justamente esse esquivamento dessa figura masculina nas tomadas de decisão. Uhum. É muito comum você ver, por exemplo, as mulheres tomando a frente, tô falando no âmbito familiar, na casa. Sim. O homem é o passivo na tomada de decisão e a mulher é muito mais ativa. Por quê? Porque o homem vai cedendo espaço e não existe vacância de espaço. Sempre que houver um espaço vazio, alguém vai ocupar. Uhum. Se o homem esquiva da responsabilidade que ele deve ter, a mulher, naturalmente, porque ela é a mãe da casa, ela é a mulher da casa, ela fala, pô, se isso aqui tá vazio, eu vou e ocupo. Se ele não fez, eu vou e ocupo. E isso, pra mim, é o que mais tem colapsado a nossa sociedade, é essa disfuncionalidade de papel. Uhum. Eu não tô falando de importância, homem e mulher são igualmente importantes, diante de Deus tem exatamente o mesmo valor, ambos são imagem e semelhança de Deus, igual. Só que os papéis são diferentes. Sim. Homem ocupa um papel e a mulher ocupa outro. Deus deu isso, essa ordenança, e aí o que eu tenho visto, complementando o que o Ronaldo disse, é que o homem está se esquivando desse papel. E aí a mulher está ocupando, porque ou ela faz ou não é feito. E isso colapsa a nossa sociedade. Sim. Não sei se vocês têm percebido, mas ela tá em colapso. Total. E só pra... É que o assunto tá já tão interessante que eu já tô criando várias perguntas aqui. Mas por que o homem tá esquivando tanto, pastor? O que você acha Será que levou a isso? O que levou o homem a recuar tanto? É uma coisa, ou várias situações que fizeram o homem a se esquivar tanto das responsabilidades, tomadas de decisão? Olha, talvez sejam mais coisas, não é uma coisa específica. Uma das coisas que eu mais vejo é a questão de assumir responsabilidades. Homens que são, por exemplo, eternamente crianças, comportamentos infantis, mães super protetoras. Uhum. Isso não sei se vocês conhecem alguém ou já viram, existem homens de tipo 40, 30 anos que a mãe trata igual uma criança. Sim. E aí, pensa comigo, isso é uma questão de lógica, é como 2 mais 2. A sua mãe faz tudo por você, arruma sua roupa, faz sua comida, limpa, você é o bebê da mamãe. Aí você vai se juntar a uma mulher que não vai te tratar assim. Porque você não é o bebê da mamãe, você deveria ser o homem dela, Sim. o protetor, aquele que toma as decisões. E aí ele se junta a uma mulher que não vai fazer pra ele, nem deve fazer pra ele o que a mãe dele faz. Uhum. E aí o que acontece? Ele começa a pesar na balança, ele fala, cara, quer saber? Eu não vou mais assumir as responsabilidades que eu deveria. Eu vou ficar com a minha mãe faz tudo, minha mãe negocia minhas dívidas, minha mãe liga pros meus credores, a minha mãe, e aí... Existe também um problema que a mãe, às vezes, super protege um filho. E aí, entre N fatores, tem essa questão de fato, da responsabilidade. O cara não quer assumir a responsabilidade dele. Sim. E aí, meu amigo, as mulheres tomam um lugar e acaba sendo até natural mesmo. Pode perceber, hoje em dia, as mulheres, num geral, elas são muito mais pujantes. Sim. Elas são muito mais pujantes, elas têm muito mais atitudes. Entende? Decisão muito mais rápida, né? Mais rápida, mais assertiva, embora as mulheres sejam mais emocionais que a gente. Mas o que acontece? Não tem quem tome a decisão. Ou ela toma, ou ninguém toma. Aí o cara fica, porque eu não sei, vou ver com a minha mãe. A mulher não aguenta isso, cara. E aí, vira o que vira. Mas isso é interessante. Eu acho que o ponto, olhando assim, eu né, nas minhas
minha perspectiva. Essa visão de que o homem, ele é mais... Hoje em dia, ele é mais preservado nos afazeres domésticos e também nas tomadas de decisões pelo pai e pela mãe, fazem com que, naturalmente, quando ele crescer, quando ele virar um pai de família, ele não consiga entender que agora a responsabilidade está sobre ele. Isso, para mim, é muito nítido. Quando você vê uma sociedade que a mulher parece que desde pequena já é mais desenvolta, então o pai já pede ajuda para a filha mexer no celular para ajudar ele. A mãe já pede a ajuda para lavar uma louça, limpar a casa, arrumar a cama. Aí a mãe vai sair, a filha ajuda a escolher as roupas. O filho não. Fica lá, não, ele não sabe. Não, ele é menino. Fica ali, fica aí. O cara realmente vai crescer com uma disfunção. Passivo. Ele é completamente passivo. Passivo. Interessante. A mulher é ativa, porque a mãe às vezes acaba dando mais missões. Eu sou de uma família que nós somos em 3 irmãos, 3 homens. Então assim, quando eu casei eu tinha 19 anos. E a minha mãe nunca foi uma mãe de, tipo, passar muita tarefa pra nós 3. Nunca foi. Então, foi um choque pra mim quando eu casei. Porque quando eu cheguei em casa e agora, peraí, no sábado eu trabalho, você trabalha. Eu faço, você tem que fazer também. Eu ficava olhando pra aquilo. E eu confesso a você, pra mim é odioso fazer as tarefas. Sim. Mas eu não posso deixar minha esposa fazer sozinha. Sim. Eu odeio varrer casa. Mas eu não posso deixar de varrer. Tamo junto nessa. Entende? Eu não gosto de fazer. Acho que os 3, né? Eu acho que dificilmente alguém que goste. Acho que nem as mulheres gostam. Só que chegou em casa, eu vou deixar minha mulher que trabalhou a semana inteira. Fez as coisas dela. Aí no sábado de manhã, se a gente juntar, terminar mais rápido pra poder fazer as nossas coisas, eu vou deixar ela lá, se matando. E eu vou ficar de boa. Entende? Sim. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Muito bom. Eu também tenho algumas perguntas aí pra fazer, mas agora que a gente deu uma introdução, Sim. vamos falar dos patrocinadores Bora aproveitar. Pra gente continuar. Então vou pedir pro pessoal colocar ali primeiro a Agência Verbo. Pessoal, a gente quer agradecer muito aí o apoio da Agência Verbo aqui no podcast. Eles têm feito pra nós aí alguns trabalhos de mídia que estão super legais. E se você precisa aí na sua casa também, né, de tudo que é relacionado aí à criação de conteúdo digital, administração de redes sociais, tráfego pago, entre outros serviços de publicidade e marketing, entre em contato com a Agência Verbo. Tem no Instagram, a conta deles é Agência Verbo, vocês acham lá. Tem também um telefone, que é esse daí que tá aparecendo, é o 159-8807-4898, tá? É o WhatsApp também, esse número, então vocês podem entrar em contato, manda lá seu projeto para eles, faz orçamento ou tira a sua dúvida, que eu tenho certeza que eles vão te atender muito bem, seja você, sua empresa, sua igreja, seu projeto pessoal aí, entre em contato que faz toda a diferença, um bom trabalho de publicidade. Valeu, Agência Verbo, Deus abençoe vocês. Já segui aqui, ó, tô procurando muito aqui. Bom. Bênção demais. São parceiros demais. E aí essas escolas que estão a cada dia mais voando em Carapicuíba e região. Eu falo região, mas, cara, é uma região muito grande, viu? Porque tem gente de Cotia, tem gente de São Paulo que faz de tudo para manter os filhos lá. Renova Kids e Colégio Renova. Se você quer um ensino confessional, cristão, com ensino Mackenzie, essas são as escolas. Ensino infantil, ensino fundamental 1 e agora ensino fundamental 2 também. A gente está numa sequência muito legal, com projetos muito, muito bacanas. Você vai conseguir seguir e ver algum desses projetos no Instagram da Renova Kids, do Colégio Renova. E aí, se você quiser informações, valores, conhecer, marcar uma visita, tem o WhatsApp também, entre em contato com eles. Fala que você assistiu eles aqui, que você vai ganhar um descontinho especial, tá bom? E vai ter aí um ensino de qualidade para o seu filho. Deus abençoe Renova Kids e Colégio Renova. Pensam demais. E agradecer também o Ospod Studio, esse estúdio maravilhoso que a gente grava aqui os nossos programas. A gente já tá aqui há quase um ano, né? Desde o ano passado aí gravando, e eles dão um apoio muito grande pro nosso projeto, para outros que gravam aqui. Eu acho que aqui em Osasco é o estúdio referência aí que tem na região. Sensacional. Então, se você ainda não conhece, visita lá o Instagram deles ou entre em contato também. Às vezes você tem um projeto aí engavetado igual o nosso tava, né, Verdade, Bruno? há 2 anos. E aí você tem aí um estúdio em Osasco que tá muito bem localizado e estruturado aí para você fazer seu podcast. Boa. Bora lá então? Bora. Pastor, a gente falou, já começamos
tivemos a introdução, acho que já tem homem aí falando, caramba, o que eu tenho que fazer então para ser um homem de verdade? E aí a próxima pergunta que eu tenho é, o que é ser um homem bíblico? Você já deu uma pincelada aí, falou que ia falar, e a gente quer desenrolar esse manto aí, varão. Vamos desenrolar. Existem muitas definições de um homem bíblico, e eu acho que, para mim, a principal característica do homem bíblico é o homem que sabe as suas responsabilidades, que assume as suas responsabilidades e, principalmente, é um homem que entende o que é ter o contato com Deus. Porque, às vezes, as pessoas acham que o ser o homem bíblico, ou é o cara bonzinho demais, aquele cara que tudo, amém, aceita tudo, é o bobo. Inofensivo. Ou é o homem que é um ogro, que ele é explosivo, ninguém fala nada, ele já puxa a espada, a gente fica permeando entre esses dois extremos. Verdade. E a gente sabe que não é isso, né? Até o pastor Anderson Silva, ele fala muito disso, e ele fala que a gente tem que entender que a gente não pode ser bruto e ser só o leão, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem que ser o cordeiro, porque essa é a figura de Cristo. Sim. Ele é o cordeiro, ele é o leão. Então a gente tem que saber dosar bem isso. Eu tenho um texto que eu até separei para falar. Eu poderia usar N textos, sim, mas eu acho que esse texto, ele reflete bem, para mim, qual seria o recado que eu daria para os jovens. Você quer ser um homem bíblico, você quer ser um homem de Deus? Aceite esse conselho, que tá o texto de 1 Reis, capítulo 2, que é quando Davi passa o reinado dele para Salomão. Ele tá para morrer, ele já é muito velho, depois daquela história de que ele não consegue se aquecer de jeito nenhum, aí chamam uma virgem para aquecer ele e tal, e aí ele já tá de fato nas últimas, é nesse capítulo mesmo que ele morre. E aí ele chama o Salomão, no versículo 1, no capítulo 2, versículo 1, e no versículo 2 ele começa a falar, olha, eu vou morrer, a minha hora tá chegando. No capítulo 3 ele vai dizer, olha, você quer fazer o que tem que ser feito, você quer ser um homem de Deus, um rei segundo o coração de Deus, porque Davi era essa pessoa, ele não era um homem segundo o coração de Deus. Sim. Ele falou, você quer ser um homem segundo o coração de Deus? E ele dá um conselho, eu queria ler aqui, para que o pessoal, a gente gosta, né? Mas tem um texto, né? Vamos ver um texto, né? Verdade. É bom. E aí ele diz assim, ó, versículo 3, 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Aí ele tá falando pro filho dele, guarda os preceitos, voltando um pouquinho, finalzinho do versículo 2, o primeiro conselho que ele dá, coragem. Gente, vocês conseguem perceber o quanto tem que ser corajoso hoje para você ser homem de verdade? Sim. Tem que ter coragem, porque assumir as suas responsabilidades, não se esquivar das suas responsabilidades, é uma questão de postura, é uma questão de coragem. E ele diz, e ser homem. Olha que coisa interessante. Filho, você vai suceder o reino. Daqui pra frente as decisões serão suas. Os 2 primeiros conselhos, coragem e seja homem. E aí ele começa a desenrolar e dizer o que é. Primeiro, o que é um homem? Guarda os preceitos do seu Senhor. Tem a ver com a lei moral de Deus. Tem a ver com os padrões moral de Deus. Aquilo que Deus diz que é certo, aquilo que Deus diz que é errado. É um homem que não se curva aos seus próprios desejos. Mas ele, antes dos seus próprios desejos, ele sabe o que é que Deus quer. Então, guarda os preceitos do Senhor. Depois ele diz, para andares nos seus caminhos. Ele não anda segundo a vontade da própria carne, faz o que ele quer fazer. Ele anda nos caminhos do Senhor. Aí depois ele fala, guarda os seus estatutos, está falando das leis, guarda os mandamentos, guarda os juízos, também tem a ver com essa questão moral do homem, muitas vezes, não fazer o que quer fazer, mas fazer o que tem que fazer. Ele não faz o que é certo, o que dá certo, ele faz o que é certo. E ele vai dizer, guarda os seus testemunhos, tem a ver com a questão daquilo que Deus tem feito. Ele vai dizer, como está escrito na lei de Moisés, se ele fizer tudo isso, olha o que vai acontecer. Para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que você fores, para que o Senhor confie a palavra que falou a mim dizendo,
teus filhos guardarem o meu caminho, para andares perante mim, a minha face, fielmente, de todo o coração, de toda a alma, nunca lhe faltará sucessor. Ou seja, a sociedade, ela vai rodar funcionalmente à medida que o homem faz o papel dele. Por quê? Não para me alongar muito, mas por que eu tô dizendo isso? Porque aqui, vocês sabem bem, quando o rei ia mal, a nação ia mal. Sim. Mas quando o rei ia bem, a nação também ia bem. Então ele tá dizendo, se você fizer a sua parte, assumir suas responsabilidades, fazer o que você tem que fazer, as coisas em seu entorno vão rodar da maneira correta. Você vai prosperar no que você fizer, e nunca vai faltar as mesmas coisas que você tem nos seus filhos. Por quê? Porque não vai faltar sucessor ao trono de Israel. Muito interessante. E aí daí pra frente, a gente pode falar um pouquinho depois, Davi vai dar umas missões pra Salomão, e nem sempre as missões que Davi passou eram fáceis de fazer. Sim. Vocês vão ver que não são. Então, primeiro, um homem de verdade, um homem bíblico, ele nunca acha que ele é autossuficiente. Ele sempre é uma pessoa dependente de Deus. Assume responsabilidade e a palavra é a régua. E aí daí pra frente, ele vai fazendo conforme o Senhor vai direcionando pra fazer. Pô, muito bom. É interessante que você falou aí, a primeira coisa, coragem, né? Que ele começou falando e veio na minha mente assim, que hoje eu conheço tanta gente que tem medo, por exemplo, arruma uma namorada, mas tem medo de casar. Sim. Às vezes nem de casar, tem medo de assumir primeiro o compromisso com a pessoa, com a menina, né? Sim. Então fica naquele negócio de ficante e tal. Tem medo de casar. Depois de muitos anos, viu que não deu jeito, casou, mas tem medo de ter filho. Nossa. Depois, tem medo de, sei lá, de continuar. É sempre um cara inseguro, tem medo, Comprar sei um lá, da carro. esposa ir embora. Medo de assumir responsabilidades financeiras. Medo de assumir provisão do lar. Sei lá, eu vejo isso, sabe? Eu vejo em muita gente, e desde jovem, assim, às vezes, quem já cuidou de jovens, né, igual a gente, assim... Às vezes, pra você encorajar um garoto assim, é difícil, cara. Porque, né? Verdade. Você tem que mostrar assim pra ele. Pô, cara, não, você é bom, você é forte, você tem suas qualidades. Pô, confia mais em você, vai lá, você vai conseguir, vai dar certo, casa. E, cara, o medo, né? Então, essa coragem de tomar uma posição, eu acho que faz todo sentido. Né? O dia de hoje é muito atual isso daí, né? Coragem. Muito atual. É muito atual, é muito verdade. É a primeira coisa que ele fala, pastor? É a primeira coisa, coragem. Porque parece que tá estagnado, né? Tudo que não tem coragem fica estagnado. Não vai pra frente. Não desenvolve, né? Não desenvolve. É aquilo que a gente tava falando da falta de atitude, da mulher tomar a frente. O cara que não tem coragem, ele é passado pra trás, cara. Sim. E aí falou da geração, né? A gente tava falando também da geração, né? Uma família que cresce sem o pai posturado, Sim. ele não tem uma geração muito forte, né? Disfuncional a família, A né? não ser que ele encontre uma igreja, ou uma referência, ou um amigo que seja uma referência de homem, e aí transforme a família dele. Mas se não, a gente vê que as maiores dificuldades de um homem e de famílias hoje em dia é porque não tiveram um pai presente, de coragem, que assumiu as suas responsabilidades. E aí o que Davi fala é exatamente isso. Coragem. E aí começa a dar várias diretrizes pro filho dele. Sim. E aí ele fala o que vai acontecer. Não vai te faltar geração. Não vai te faltar pessoas que honrem o que você tá fazendo. Sabe por quê? Quando o Davi fala pra ele coragem, ele tá dizendo o seguinte: todas as vezes que você decidir obedecer, você primeiro vai ter que renunciar a alguma outra coisa. Então, falando, por exemplo, do jovem que tá namorando e decide dar um passo pro noivado. Ele tá abrindo mão de uma condição, renunciando Sim. e assumindo outra. Ao passo que ele decide casar, ele renuncia à vida de solteiro pra ter uma vida de casado. Legal. Quando ele fala assim, coragem, ele tá dizendo pra Salomão, em outras palavras, não é só coisa boa que vai vir das decisões que você tomar. Entende? As decisões que vocês tomam, que nós tomamos, por exemplo, eu tenho filho, vocês têm filho. Todas as decisões que a gente toma a partir de agora, não é uma decisão que influencia só a minha vida. Influencia a vida da sua esposa, influencia a vida dos seus filhos, e nada paralisa mais o crente do que
falta de coragem, do que covardia. E isso fica muito claro. Eu li o livro do Renato Vargas, é um pastor, Renato Vargas, eu não vou lembrar o nome do livro agora. E ele fala justamente sobre paternidade. E ele fala quais são os males dessa falta da paternidade, do referencial. Por exemplo, o homem, a criança que nasceu sem a figura do pai presente, ele tem problemas, por exemplo, com outras figuras de autoridade. Por que vocês acham que os jovens desrespeitam tanto, por exemplo, a política? Eu não vou nem falar da política, porque às vezes... Mas, por exemplo, a polícia em si. Sim. Porque ele não teve uma referência em casa, e aí a figura de autoridade para ele é algo que tá voando. Ele não tem um alicerce. Então, ele nunca teve que respeitar, por exemplo, uma figura de autoridade. Às vezes a mãe tá sozinha, assume a responsabilidade sozinha, Sim. tem que ficar trabalhando dia e noite para cuidar dos filhos. O que acontece? Por conta disso, a criança, o homem ou a mulher, nasce sem referencial. Então, o homem não sabe o que é ser homem porque ele não teve uma figura paterna. A mulher não sabe, muitas vezes, ela não se valoriza porque ela não sabe como é um homem tratando uma mulher. E ela se acaba se entregando a qualquer tipo de relacionamento. Porque uma coisa é certa, se você tem um pai que trata muito bem a sua mãe, a sua filha não vai aceitar menos que isso. Verdade. É verdade. Entende? Então, a falta da figura masculina na criação dos filhos é tão importante, esse livro fala disso, eu lembro, são 5 coisas que ele trouxe, podem ser muitas mais, mas ele trouxe 5. Ele não tem referência, ele tem problema com figura de autoridade, ele tem problema, o referencial dele acaba sendo uma outra pessoa que não o pai. Eu lembro que são 5 coisas que ele fala, que são muito interessantes, mas quando o homem não assume a responsabilidade e tem a coragem de abandonar a família para a mulher cuidar, a criança nasce com muitos problemas. O homem que lê pro filho, o filho vai muito melhor na escola. O homem que cuida da filha, que trata a filha como uma princesa, que de fato ela é, essa menina ela cresce com uma autoestima maior. Entende? Sim. Então você imagina, acho que você tem filha, né? Tenho. Você é filho. Filha também, menina. 2 meninas. Sim. E Por eu tenho exemplo, um menininho agora também. Ah, você tem mais um menino? Pô, Sim. parabéns. Eu nem sabia. Quando a gente estudava juntos ainda era só menina. É verdade. O que acontece? A sua filha não pode aceitar um namorado que trate ela diferente do que você trata a sua mulher. E olha a responsabilidade que você tem de como você trata a sua mulher diante da sua filha. Porque ela não pode aceitar menos do que isso. Ela fala, cara, o meu pai, ele ama minha mãe, ele trata minha mãe de uma forma respeitosa. Você acha que eu vou aceitar você me desrespeitando? A filha de vocês, e o filho também, vai ter a autoestima muito lá em cima e dizer, não, se não der certo com você, Deus prepara pra mim a pessoa certa. Ao passo de a mulher que não tem essa autoestima, ela se entrega a qualquer relacionamento, às vezes relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque ela acha que ela nunca vai arrumar alguém melhor e que ela é ruim demais pra arrumar alguém bom. Verdade. E isso é falta da figura paterna. Verdade. Entende? O homem que não assumiu sua responsabilidade. Certo? Surreal. É muito doido. Mexe com toda a estrutura familiar, né? Com toda a estrutura familiar e da sociedade. A sociedade, como eu disse, ela colapsa quando o homem não assume a sua responsabilidade. Quer ver um exemplo macro? Por exemplo, imagina um estado de guerra. Você imagina se o Brasil é um país pacífico, um país diplomático, mas vamos supor que a gente estivesse lá em Israel, na divisa com a faixa de Gaza, e aí o Hamas vai invadir e os homens se esquivam da responsabilidade de guerrear. Você entende? Sim. A mulher não tem que guerrear. Ela não tem que guerrear. Quando aconteceu a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o que as mulheres e as crianças fizeram? Principalmente da Ucrânia, foram embora, se exilaram. Quem teve que ficar pra lutar? Os homens. Gente, é assim que tem que ser. Mulheres, vão. Pensa comigo. Não, direitos iguais, pensa comigo. Você guerrearia ou você iria embora sabendo que sua esposa ficou pra lutar e você vai se exilar? Faz sentido, né? Faz sentido. Não né? faz sentido. Ao passo que a mulher vai e fala, minha mulher, vai lá, cuida dos nossos filhos. Se eu morrer, eu morri com honra. Verdade. Mas vai. Você entende a disfuncionalidade? Sim. A mulher tem que ir mesmo. Quem tem que lutar somos nós, os homens.
E aí o cara simplesmente, no estado de guerra, ele simplesmente fala, não vou. Mas eu acho que o homem erra na sociedade porque não tem essa visão agora. Se ele coloca essa visão que o senhor passou agora, essa analogia. Se o homem entende que a vida é uma guerra e que é ele que tem que ir para a linha de frente, a sociedade entra em colapso. A igreja entra em colapso, a família entra em colapso, né? Ele não tem essa visão que ele tá numa guerra. E é ele que tem que ir pra cima. E aí, cabe a Deus permitir que ele consiga ou não, mas é com o esforço dele que as coisas vão acontecer ou não. Um homem na guerra, às vezes toma um tiro e volta pra casa bem, às vezes morre no caminho, mas assim, ele tá cumprindo o papel dele. Que é defender a família dele, defender o país dele, então... É uma visão que o homem precisa ter. Assumir, né? Assumir sua posição, né? Que tá ali. Essa era até, já foi até respondida, era uma coisa que a gente ia perguntar. A gente falou de família, igreja e sociedade, Sim. Né? A gente só não falou muito de igreja, acho interessante tocar nesse assunto, que eu lembro de uma aula sua que você falou, pô, às vezes na igreja a gente fica brigando sobre pastorado feminino e tal, mas muitas vezes o que acontece é justamente isso, pô, a igreja tá precisando ali, mas os homens... Não se dispõem, não vão, pô, não tem às vezes um encontro de homens, não tem uma conversa entre os homens, mas as mulheres, elas vão tomando... né? Pô, já que não tem, vamos fazer a gente. Elas fazem, né? Elas fazem chá de mulheres, fazem lá um monte de coisa. Círculo de oração. Pô, eu sempre ouvi falar que círculo de oração é encontro de mulheres orando. É as irmãs do coque. E os homens de oração, né? Onde é que estão os homens de oração? Não tem. Tem os irmãos do coque, mas é do samurai. Mas aí não ora, né? Esse daí eu acho que não ora. Brincadeiras à parte, mas justamente essa é uma análise que eu faço de vacância mesmo de postura. A igreja ela é composta pela maioria das mulheres, e você acha que Deus vai parar a obra porque os homens não se dispõem? Não tem homem para se levantar, Deus levanta uma mulher. Vocês sabem a minha postura em relação ao pastoreado feminino? Eu acho que o pastoreado feminino ele é extraordinário. O ordinário é o pastorado masculino. Só que chega uma hora, Deus, na sua soberana vontade, tem que fazer. Tem pessoas para serem salvas. Não tem homem para se dispor. Deus vai ficar refém? Imagina. Ele levanta as mulheres e as mulheres fazem. O nosso desafio, eu vou ser muito sincero, o nosso desafio é ser bom como uma mulher. As mulheres gerem a casa muito melhor que a gente. Administram muito bem, né? Muito melhor. Eu sou filho a minha família é italiana. A minha mãe é filha de pai e mãe italiano. Então a minha família é da mama, que é a mulher no contexto, pelo menos no meu contexto familiar, ela é a dona da cozinha, ela é a dona da casa. Sim. Então assim, eu nasci numa casa de mulheres fortes. A minha mãe é uma mulher muito forte. Então o que acontece? Eu fico imaginando, se a minha mãe, por algum motivo, tivesse em algum lugar e tem vacância, a minha mãe, com certeza, por ser forte como foi, trabalhou a vida inteira. Muitas vezes levou eu e meu irmão pequeno minha mãe foi funcionária de hospital, levou a gente pra creche. Sem tempo ruim. Sem tempo ruim. Você acha que uma mulher forte como a minha mãe, uma mulher forte como a minha esposa, minha esposa é uma mulher muito forte. Você acha que uma mulher dessa ficaria dependente se eu não me colocasse na postura, não falasse, não, calma aí, a cabeça da casa sou eu. Você acha que ela ficaria me esperando? Nunca. Jamais. Entende? A igreja está sofrendo justamente porque as mulheres estão tomando os lugares que nós, homens, estamos deixando para trás. Eu sempre falei, acho que eu falei isso na aula. Enquanto o abençoado está no bar bebendo, a mulher está na igreja orando. Sim, Deus vai levantar quem? Verdade. Entende? Existem abusos? Existem, de ambas as partes. Existem mulheres que são casadas e o marido... eu vejo muitos casos, às vezes a mulher é casada e ela é à frente da igreja, o marido tá lá na igreja, mas é completamente passivo. Normalmente, como na igreja é pastoreada por uma mulher, se ela é casada, o marido é completamente passivo na questão da obra. Não tô falando do relacionamento deles, isso aí a gente não sabe, cada um. Mas na obra, normalmente a mulher é a pastora e o marido é pastor, mas você pode perceber que ele é muito mais ativo que ele. Sim. Ela toma um lugar, então o nosso desafio é de gerir como elas. E Entende? aí, uma pergunta, pastor, e o que isso pode desencadear no futuro? Porque assim, parece que, momentaneamente o problema é resolvido, né? Alguém assumiu. Mas se era para outra pessoa estar lá e alguém assumiu,
pode ser que isso possa gerar problemas no futuro, algum tipo de problema, algum tipo de deficiência naquele grupo, igreja, sociedade, aquilo que está envolvido. O que pode gerar no futuro? Olha, empiricamente a gente ainda não tem uma amostra muito grande, porque esse empoderamento feminino, falando no âmbito da igreja, ele é relativamente recente, né? Pastoras mesmo, é um movimento relativamente recente. Se tiver 30 anos, 40 anos é muito. Então a gente ainda não tem um reflexo de como isso vai dar. Por exemplo, acho que daqui uns 50 anos, juntando, os frutos de tudo, né? A gente vai ver. Mas eu acho que ele é essencialmente disfuncional. Eu acho que ele vai acabar gerando igrejas cada vez mais femininas e homens cada vez mais fora da igreja. Sim. Porque como o Ronaldo disse, eu vejo, a mulher ela é muito mais unida. Então ela vai fazer chá de mulher, encontro de mulher, tudo de mulher. E os homens não fazem nada disso. Agora tem a machonaria aí, que é um movimento novo, que tá tentando resgatar isso, que eu acho muito bom. Mas, por exemplo, as mulheres, por serem muito mais unidas, elas estão ganhando espaço justamente porque elas se unem e uma ajuda a outra. A mulher normalmente é mais ativa, o homem, infelizmente, por conta de N fatores que a gente já tá falando, ele acaba ficando mais passivo. Ele, vai lá, meu. Vai lá. Eu não sei vocês, pensa nisso. Quantos homens vocês conhecem que ele tá na igreja e a mulher tá fora? São poucos. Poucos. Agora, quantas mulheres você conhece que ela tá na igreja e o marido tá fora? Aí é muito maior. Toda a igreja tem muitos casos assim. Muitos casos. Então, a mulher vai tomar a igreja, e eu acho que a primeira consequência que eu consigo enxergar, embora não seja muito empírico, é de que a igreja vai se tornar cada vez mais feminina por conta disso. Mulheres e cada vez homens mais fora. E isso vai promover um colapso na igreja. Porque a figura masculina, ela é importantíssima na igreja, tanto é que a história da igreja mostra isso. Sim. Certo? Então, cada vez mais mulheres teólogas, que não é ruim não, pelo contrário. Cada vez mais mulheres pastoras. Só que é justo, aí eu vou fazer uma reflexão com vocês. É justo eu colocar um encargo sobre os ombros da mulher que essencialmente não deveria estar? Será que você não está colocando sobre ela mais uma atribuição que ela não deveria ter? Por exemplo, vamos citar um caso aqui. Ela trabalha fora, a mulher, uma igreja pequena, que ela não vive, não tem o recurso da igreja. Então ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido e ela pastoreia uma igreja? Não parece ser uma carga muito grande? Sim. Demais. Para uma mulher, ao passo que ela deveria estar dividindo pelo menos 50% de tudo isso com o marido dela. Se ela trabalha, ele também deveria trabalhar. Se ela cuida da casa, ele também deveria cuidar. Se ela cuida dos filhos, ele também deveria. Se ela, sei lá, cuida dele, ele deveria cuidar dela. E ele deveria, pelo menos, ser 50-50 com ela na igreja. Exato. E eu vou falar pra você, a mulher faz tudo isso, viu? Faz. Fácil ainda. Exatamente. Por isso que elas estão tomando o espaço que os homens estão deixando. E eu queria, antes de a gente entrar dessas duas, que eu acho muito importante, essas duas próximas aqui, a gente voltar um pouquinho no texto que o pastor estava falando, para a gente entender um pouco mais do que falta então para o homem da atualidade. Porque eu acho que essas dicas vêm de encontro muito com essa pergunta, que está até um pouco mais para frente, mas assim, falta coragem, o pastor acabou de falar, e o que mais falta para o homem, pastor? Que a gente pode ver aí na Bíblia, que um homem bíblico tem, um homem de verdade tem, que tá faltando. Eu acho que os conselhos que seguem tem muito a ver com isso. Tudo bem, falta coragem. Aí ele vai dizer, ser homem, entenda o que é ser homem, que tem a ver com a questão da responsabilidade. Sim. Só que eu acho que muitas vezes o homem, ele não tá preocupado muito com as coisas de Deus, assim. Em geral, é óbvio, eu não tô falando daquele cristão como nós, que tá na igreja e tal. Eu tô falando do marido daquela irmãzinha que tá na igreja lutando, orando, e ele tá lá no bar, ou tá no futebol, ou é mulherengo, porque a visão que as pessoas têm de um homem é que é o mulherengo. E não é isso. Na verdade, se ele fizer isso aqui, ó, guarda os preceitos do Senhor, a última coisa que ele vai ser é mulherengo. Ande nos caminhos do Senhor, a última coisa que ele vai fazer é descuidar da esposa dele. Eu terminei uma série de mensagens sobre Colossenses na minha igreja,
E quando Paulo vai falar, ele faz uma cristologia muito maravilhosa no primeiro e no segundo capítulo. No terceiro capítulo, no segundo capítulo, ele termina falando sobre a família. E ele usa um termo, quando ele fala do marido, ele fala: maridos, não tratai as mulheres de vocês com amargura. A palavra original tem a ver com coisa amarga. Sabe quando a gente come uma coisa amarga? Tipo, até a analogia que eu usei foi o chá de boldo, que você só toma, ele é muito amargo. Sim. E Paulo tá falando: não seja o chá de boldo da vida da sua esposa. Ou seja, quando um homem entende que ele deve amar a mulher dele como Cristo amou a igreja, ele não vai fazer a vida da esposa dele amarga. E aí, o homem bíblico, o que falta para ele é entender que ele tomar a postura de homem e ser, vamos supor, a autoridade no lar dele, não vai oprimir a mulher dele. Muito pelo contrário. Ele vai aliviar a carga da mulher dele. Porque a mulher dele não vai precisar acumular tudo isso. Então ele vai dizer: anda nos caminhos, guarda os estatutos. Meu irmão, vocês conseguem compreender que a régua tá lá em cima? Uhum. Ame como Cristo amou. E aí, meu irmão, se você colocar isso em prática, não tem como uma mulher não amar você de volta, não se submeter a você, sabendo que você daria a vida por ela. Uhum. Gente, o que eu mais vejo hoje é homem que jamais morreria pela sua esposa. Cara, eu vou dizer pra você, eu morreria pra minha mulher e eu não quero que ela morra por mim. Sim. Eu não quero. Eu tenho que morrer por ela, não é ela que tem que morrer por mim. Na verdade, eu quero mais morrer por ela pra que ela fique viva e cuide do meu filho. Hoje você vê os caras muito nojinho de tudo, sensível demais. E uma reflexão que eu faço, até falando disso, muitas vezes você vê o homem hoje, o homem que é exaltado por essa sociedade é o homem que tem características femininas, percebe? Ele tem que ser sensível, ele tem que ser passivo, ele tem que ser delicado. Gente, ele tem que ser sensível com a esposa dele. Ele tem que ser cuidadoso e carinhoso com a esposa dele. Isso ele faz dentro da casa dele. Mas na rua, ele não é o cordeiro. Na rua, ele é o leão. Exato. Entendeu? É o cara que protege. Hoje em dia, a maioria das mulheres não se sentem protegidas pelo seu marido. Ela fala: o quê? Esse traste? Esse banana? Esse banana? Eu vi um vídeo, acho que vocês devem ter visto, sabe? Ficou famoso. Tava um casal andando de mão dada na rua e parou um motoqueiro com uma moto com dois caras assim. Aí o cara desceu, apontou a arma pro casal, o cara saiu correndo, velho. A menina ficou. Lá. E aí o cara veio, tomou o que tinha que tomar da mulher, tomou um monte de coisa lá. Aí quando ele saiu, ela ainda tacou a bolsa na moto. Aí o cara voltou andando depois, assim. Cara, isso é patético. Patético. Você não é capaz de proteger a sua mulher a ponto de deixar ela sozinha e correr. Cara, hoje você vê os relatos, eu vi, isso me marcou muito. Eu tava vendo nesses negócios de internet, o cara falou que conheceu uma jovem, ele não era cristão nem nada, conheceu uma mulher, aí dormiu com a mulher. Aí no dia seguinte, ele me foi tomar banho. Aí ele falou: nossa, eu fui embora da casa dela sem tomar banho. Mas por quê? Porque ela morava sozinha, ela tomou banho, e aí ela colocou a calcinha dela onde abre o chuveiro. O cara ficou com nojo de pôr a mão e abrir o chuveiro. Sabe, nojinho. É óbvio que isso é um exemplo patético, mas olha a que nível chega essa sensibilidade que a sociedade está impondo sobre o homem. Sim. Que a palavra usada para isso é emasculação. O homem está sendo emasculado, a masculinidade dele está sendo encaixotada. E hoje, se você analisar bem, a mulher de sucesso, ela tem características masculinas. Sim. Ela é empoderada, ela é dona de si. Ela é o leão que vai pra rua. Ela é o leão. Ela é, por exemplo, a liberdade sexual tá nela. Sim. Ela pode fazer. Não que o homem cristão não tem liberdade sexual, ele é com a esposa dele. Exato. Mas você percebe que muitas vezes a figura que deveria ser o padrão de homem tá sendo transferido, colocado, imposto sobre a mulher, e o padrão feminino tá sendo colocado sobre o homem. E aí, se você for perguntar pra uma jovem, pode ser fora da igreja ou dentro, descreva um homem ideal. Muitas delas vão descrever características femininas no homem que ela espera. Surreal. Isso é loucura. Então, na verdade, a sociedade ela tá alterando
todo esse processo de masculinidade. Então, o que a gente acha que é masculinidade não é. O que a gente tá falando aqui, pra eles, pra sociedade, na verdade é machismo, né? Mudou o nome. De machismo. Tá sendo transferido. O que a gente entende de masculinidade correta tá se transformando em machismo. É claro que existe machismo. Existe, lógico que existe. Existe o machismo. Mas o que a gente tá passando aqui o que a gente falou até agora, é tudo masculinidade. Pra eles é machismo. E aí aquilo que era uma nova masculinidade tá sendo formada. Tá sendo formada, né? Não tá dando mais pra entender nada. Tá bagunçado. E uma coisa que é muito... Acho que eu gostaria também de tocar nesse ponto, que até agora o senhor não falou do estereótipo. O senhor não falou do exterior, né? Tudo que foi citado foi de assumir responsabilidade, ter coragem, né, ser mais protetor. Mas olha que interessante, existem movimentos masculinos que querem resgatar a masculinidade através de estereótipo. Então, tipo assim, o cara, ele tem que ser forte, ele tem que ter barba grande, ele tem que ser mal-humorado com as pessoas na rua pra botar o estilo ordem. De roupa tem que ser agressivo, assim, né? Mais masculino, mais agressivão. Ele tem que ser que nem o cara que é capaz de sair pra caçar um bicho pra trazer pra casa. Tá o ogro, né? O lenhador, assim. E na verdade, o que a masculinidade bíblica, né? O que a gente tá trazendo, parece não ter nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com o exterior. Porque você pode ter barba ou não e ser um homem bíblico. Você pode ser forte ou não e ser um homem bíblico. Eu acho que foca-se muito... Essa sociedade, principalmente a que nós vivemos, ela é muito visual. Tudo tá exposto, né? Então, o homem másculo, né? Vamos dizer assim, ele acaba caindo em alguns estereótipos mesmo. E eu acho isso perigosíssimo. Porque a gente corre o risco de ver exemplos, por exemplo, da pessoa que ele é muito másculo na rede social e na casa dele não ser. Como acontece, eu sempre digo isso. Quanto mais tá na mídia, menos é verdade. Então aquele cara que é o machão, o fortão, e aquele cara que não leva desaforo, e ele acha que... Porque assim... Eu tô lendo um outro livro que fala disso também, sobre masculinidade, e as pessoas acham, é lógico que o exemplo que ele tá usando é um exemplo que funcionaria 20 anos atrás, talvez não funcione hoje, mas ele acha que eles dizem que o estereótipo do homem é aquele cara do Marlboro, que vocês talvez nem lembrem dessa propaganda, mas o que é o Marlboro? Era um cara num cavalo, um cowboy num cavalo, que laçava todo mundo, e o cigarro era o ponto alto. E ser o homem, o estereótipo de homem verdadeiro bíblico, não tem muito a ver com esse cara do Marlboro, que é o cara que tá pronto pra fazer uma caça. Você é muito bom em outras coisas, entendeu? Sim. Eu acho que algumas deficiências que o homem tem hoje tem a ver com essa emasculação. Eu acho, por exemplo, que o homem tem que ser capaz de fazer as manutenções básicas da sua casa. Cara, pra mim seria o fim eu ter que contratar alguém pra, por exemplo, trocar o meu chuveiro. Entende? Sim. O que eu quero dizer pra você, principalmente pro mais jovem, essas coisas básicas é você que tem que fazer, amigão. Legal. É você que tem que fazer. Gente, trocar um chuveiro é a coisa mais simples do mundo. E aí você vê homem que não sabe. E por que não sabe? Porque não tem interesse em saber. Gente, na minha casa, assim, eu não sou um exemplo de nada. Mas eu só não faço na minha casa o que não dá. O que realmente é muito técnico. Tem que ser um profissional. Tem que ser um profissional. Mas assim, a maioria das coisas quebrou, é eu que arrumo. E isso tem muito a ver com a minha geração, né? Eu sou de 83, vou fazer 42 anos. Os mais jovens, como vocês, eu não sei como tá na sua geração. Mas, por exemplo, a geração do meu filho, que tem 20, é uma geração que se eu não pegar no pé, não sabe nada. E eu sempre chamava ele, quando ia fazer alguma manutenção, sei lá, compramos um móvel, eu não contrato um montador. É eu que monto. Meu amigo, eu pego aquele quebra-cabeça lá e me delicio. Porque é difícil. Entende? É complicado. Mas eu não deixo passar, não. Essa responsabilidade é minha. Entendeu? Eu quero que minha mulher olhe e fale lá, ó, meu marido montando as coisas. Tá torto, mas foi ele. Eu ia falar isso, tá torto, mas foi ele. E eu sou até caprichoso, assim, sabe? Eu sou filho de marceneiro, então eu deveria saber montar um móvel, né? Sim. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que entender que essa sociedade está tirando de nós coisas que a gente tem que resgatar. Legal. Essas coisas mais simples, que pode parecer bobeira, não são.
É você que tem que fazer. Entende? E aí, outras coisas como postura, aí tudo bem, a gente tá trabalhando no texto bíblico. Mas como a gente tá falando de estereótipo, não se venda para estereótipos, mas entenda uma coisa, existem requisitos mínimos que a gente tem que saber. Que nós temos que fazer. Entende? Então, já pensou? Eu não sei. Pra pintar mim unha de preta. Eu acho estranho. Mas estranho, pra mim seria o fim. Eu tenho alguma coisa na minha casa e minha mulher falar, tudo bem, meu sogro é falecido, mas não, meu pai vem e arruma. Não. Só depois que eu tentar e piorar. Por favor. Pelo menos tenta, né? Pelo menos tenta, é sua casa, é e o hoje, seu com reduto. a acessibilidade que a gente tem ao YouTube, né? Meu amigo. Há tantas ferramentas Você que nos aprende muita auxiliam, coisa, tem que tentar. Tem tudo no YouTube. O pastor, mas muito disso também é do estereótipo e a gente... Eu vou trazer pro âmbito agora da igreja. A gente viveu um momento de avivamento, esse avivamento transformou vidas. Sim. E aí eles começaram a transformar suas vestes, né? Chegava na igreja, usava decote. O cara não se sentia bem, o Espírito Santo acusava, e a mulher ia lá e trocava a roupa. O homem também não se sentia confortável com as roupas dele. Então começa a mudar e transformar, porque aconteceu uma transformação interna e eles começaram a sentir a necessidade de externar aquilo que havia acontecido internamente. Eu acho que pro homem, quando esse movimento ele vem externamente, tentando mudar o seu tipo de roupa, o seu estilo de corte de cabelo, e de linguagem também, né? Você tem que falar dessa forma pra você ser um homem. Uhum. Eu acho que ele vai ser muito momentâneo, né? Muito raso. Sim. O cara pode até começar mudando um estilo de roupa, né? Indo pra algum movimento e tal, mas se o cara não for introduzido biblicamente no que é uma masculinidade cristã, ou o que é ser homem de verdade, e entender esse compromisso, vai durar pouco isso, de mudar roupa, mudar cabelo, mudar as vestes, porque não tá introduzido no coração dele. Tem que mudar primeiro o interior, né? O interior. Justamente. O que não é de verdade não vai prevalecer, né? O cara pode ficar por um tempo, né? No estereótipo externo, porque a gente viveu... Eu sou de igreja batista, que é conhecida por não ser uma igreja muito rígida com usos e costumes, né? Sim. Mas, por exemplo, se a gente analisar estereótipos, o que é o estereótipo de um pastor? Eu lembro, assim, logo que eu fui ordenado, isso há 12 anos atrás, foi em 2013 que eu fui ordenado. E aí você vai em algumas reuniões de pastores, eu me lembro de ser diferente de todos os que estavam lá. Talvez mais novo do que eles, porque eu tinha 30 anos na época. Mas assim, eu via os pastores muito encaixotados, terno, aquela coisa, aquele terno sem corte, aquela coisa. E aí eu era muito diferente, às vezes estava de polo, às vezes estava de camisa, camiseta. E aí eu comecei a pensar essa questão exterior. E eu percebo que a igreja cobrou muito isso durante um tempo. Uhum. Esse exterior. Sim. Se você olhasse, por exemplo, uma irmã, tinha que ser coque, saia até o pé. Isso tá mudando, né? Isso já mudou muito, na verdade. A igreja evangélica já não tem mais esses tabus. Umas ainda mantém. Mas se eu puder dar um conselho, não fique se prendendo a estereótipos externos. Se você se converte e o Espírito Santo toca em você para que você deixe alguma coisa do seu exterior, que seja uma mudança de dentro para fora. E não uma imposição por usos e costumes da igreja. Então, verdade. Eu acho que esse é o caminho. Muito bom. Muito bom. Temos mais? Bora. A gente tava falando um pouquinho do Anderson Silva, né? Uhum. Desse movimento. Eu queria saber a sua visão sobre esse movimento que eles trazem, de trazer a masculinidade, fazem cursos, palestras. O que você pensa a respeito? Bom, eu gosto. O pastor Anderson Silva é um dos pastores dessa linha que eu mais sigo. Eu não sou um seguidor assíduo dele, aquele cara que vê toda a pregação, não sou. Uhum. Mas eu gosto desse movimento. Eu inclusive, talvez até por influência dele, estava pensando em começar alguma coisa assim na minha igreja, um movimento masculino mesmo, de resgate. Eu não queria fazer alguma coisa assim, só os homens da minha igreja. Eu gostaria de fazer um movimento mais interdenominacional para fazer por exemplo, imagine um bate-papo desse aqui, numa igreja, por exemplo, com 30 homens. Sensacional. Pro cara pra virar a chave na cabeça dele e falar, calma aí, amigo, peraí, eu sou homem.
Eu tenho que ser corajoso. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Sabe, aquele cara que engravidou a moça e tá pensando em abandonar ela porque ele não quer ser pai agora, ele não quer essas responsabilidades. Quando ele sabe que a ausência dele na vida da filha dele ou do filho dele vai ser determinante pra saúde espiritual e mental, ele fala, calma aí, peraí. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que assumir as coisas que eu faço. Eu tenho que seguir isso da forma correta. Só que o que acontece? Hoje, vocês sabem disso, os homens, principalmente quem tá fora da igreja, não tem mais essa direção. Muito pelo contrário, eles estão sendo induzidos ao oposto disso, né? Hoje, a última instituição que luta pela família é a igreja. Acabou. A escola que os nossos filhos estudam, você vai pegar a Renova Kids, ok. Mas a Renova Kids está fora da curva. Sim. Ela é uma igreja confessional, é uma escola confessional. Agora, se você não tiver a oportunidade de pagar uma escola particular pro seu filho e tiver que colocar ele no ensino público... Lascou tudo. Lascou tudo. Ele vai ser... Primeiro que ele vai ser sexualizado muito cedo. Pensa bem, uma criança que foi sexualizada com 12 anos e inicia a vida sexual aos 13... Possivelmente ela pode engravidar aos 13, aos 14 anos de uma outra criança de 14. Qual é a possibilidade dessa família nascer funcional? Já tá tudo Mínima. Preparado pra O não dar bom. desastre tá na frente deles. É só um milagre. É só uma intervenção divina para essa família que começou desse jeito ser uma família funcional. Onde o rapaz vai assumir a responsabilidade, vai assumir a moça, vai assumir o filho, vão se casar e vão viver daí pra frente juntos. Só intervenção divina. A sociedade está sendo empurrada para essa sexualização muito cedo, justamente para desfuncionalizar as famílias. E aí você vê a importância, então. É lógico que a gente vai ter sempre... Eu penso assim, né? Uma vez meu amigo que foi pra igreja era novo convertido. E aí um outro amigo que era da igreja, né? Ele foi dar um conselho pra ele. Ele falou, ó... Nunca se apegue apenas em um líder. Se apegue em Cristo. Em Cristo. Eu acho que é muito legal o movimento do pastor Anderson Silva. Tem, eu acho que os seus pontos de atenção que tem que tomar cuidado. Mas esse alerta nas igrejas geral sobre olhem para os homens precisa ser anunciado. Com certeza. Cara, o que o pastor falou aqui é fato. Na minha igreja, é muito mais movimentos e compromissos que as mulheres se organizam para fazer do que homens. E aí, tipo assim, o homem vai fazer o quê? Tô na minha zona de conforto, vou assistir um jogo agora. Agora é um momento de lazer. Deixa agora a mulher na vou igreja visitar minha mãe hoje. É. E aí, tipo, não tem, o cara não ora mais, o cara não se junta mais pra até aquela zoeira de homem, né? Que é legal. Que é legal. Futebol, né? De futebol, você trocar ideia com o cara. Nem isso os caras querem mais. Então, tipo assim, pô... Voltem os olhos pros homens, voltem os olhos pros seus liderados masculinos, porque eles estão se acomodando. E tem uma coisa aí, Brunão, também que eu acho que eu tenho... Isso tem a ver com as redes sociais, mas, por exemplo, hoje... Desculpa, pode ser a coisa mais machista que eu vou dizer agora, mas... O que eu acho a coisa mais patética do mundo, o cara ter que pedir permissão pra mulher pra jogar bola. Cara, desculpa... Você não manda na sua mulher não manda em você. Sim. Se a sua mulher falar pra você, olha, eu vou sair com as minhas amigas, hoje a gente vai... Vamos no shopping, hoje a gente vai ver um filme só as minhas amigas. Cara, qual que é o problema disso? Sim. Agora o cara tem que pedir permissão. Putz. E a gente vê vídeos na internet dos caras brincando com isso. Eu gosto muito de um casal, não sei se você... Eu não vou saber o nome deles. Mas a mulher, ela tem todo o linguajar do futebol. E aí o marido dela é o camisa 5 do time. Então, por exemplo, eles vão pro jogo, ela vai junto, só que ela chega na resenha que faz antes de começar, ela escala o marido, ela fala, não, porque o meu marido é o camisa 5, é faixa no braço, porque ele é o capitão, e o Trident, o meu marido é o monstrão. E eu vejo essas coisas assim, embora seja uma brincadeira, mas, cara, a mulher não tem que ficar mandando se o cara pode ou não, se o cara deve ou não. Ele tem que ter bom senso. Se o futebol é um lugar que não deve estar... Não vai jogar. Sim. Mas esse filtro é ele que tem que fazer. Não é ela que tem que fazer. Eu acho que ela pode usar, né, as artimanhas, sei lá, ele vai sair pra jogar bola com uma roupa diferente, pra ele notar ela. Ok, tá dentro do limites correto. Ali. Agora o cara tem que pedir permissão pra ir jogar bola. Ai, minha mulher não deixa. Meu irmão, isso é patético. Isso tem a ver com a disfuncionalidade da sociedade. Verdade. É um homem passivo, é um homem que não é corajoso,
É o homem que não é homem. Ele fica sempre na sombra da mulher. O cara que pede permissão pra jogar bola, ele tá na sombra da esposa. Verdade. Infelizmente é o que parece. Os homens assistindo isso vão mostrar pra esposa agora. A gente não tem o Nicolas aqui, né? Fizeram o vídeo do Nicolas, né? Nicolas, faz o vídeo aí pra gente poder jogar bola. Mas tem o pastor Bruno aqui com esse aval aí, ó. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, mas você tem que ser homem. Exato. Pra ser responsável e não fazer coisa errada pra sua mulher não ter motivo pra ficar embaçando no seu futebol. Exatamente. Seja homem. O homem respeita a esposa. Certo? Agora, pedir permissão... Minha mulher não precisa pedir permissão pra mim, pra nada. Eu confio nela. Exato. O problema é que os caras não... Às vezes dão motivo pra mulher não confiar, né? Exato. Esse que é o problema. Tem que ver isso também, né? Ô, pastor, e tem também, o Bruno falou do Anderson Silva e tal, e tem outros expoentes aí falando de masculinidade. Sim. E alguns levam pra outros lados também. Por exemplo, tem uma igreja no Rio Grande do Sul que o pastor... Ele monta o ringue de boxe na igreja pros caras... sair no soco. Sair no soco lá. Que é o movimento que ele acredita que, isso aqui vai resgatar nos caras, né? Terminou ali, eles vão tomar cerveja e fumar charuto, né? Juntos, né? E ler a Bíblia ao mesmo tempo, assim. Eles são muito criticados, tal. Eu entendo a crítica. Sim. Né? Porque eu acho que foi para um extremo. Mas são pessoas que estão lutando aí também para resgatar. Não sei se da forma mais correta, eu queria saber também sua opinião. Se você conhece também, não sei se você conhece. Esse é o pastor Jack, não é? Uma coisa assim? Então, eu acho que tem... Porque assim, eu já vi inclusive o pastor Anderson Silva falando sobre esse assunto. Se você for olhar os reformadores... O Spurgeon, essa galera fumava charuto e também tomava cerveja. Eu acho que a gente tem que analisar a questão da nossa sociedade no contexto que nós vivemos. De agora. Os reformadores estão no século XVI, né? A reforma aconteceu em 1517. Tudo bem, aí veio lá o Calvino, tá? A galera que tinha, na Inglaterra, um costume diferente. O que eu acho disso? Eu não frequentaria. Por quê? Pelo nosso contexto. Não falar, é um pecado. Eu não acho que ringue de luta é lugar pra igreja. Eu não acho. Você acha que ringue de luta, você vai numa academia e faz a sua luta lá, que eu acho até bom. Você vai proteger a sua mulher melhor, seu filho melhor. Faz a luta. Não acho que seria um lugar... não acho que a igreja seria esse lugar. Mas assim, eu acho que eu não recomendaria, justamente porque nós temos no seio da igreja, vocês sabem bem disso, quantos egressos de alcoolismo estão lá, que se libertaram na igreja, de droga, de cigarro. Imagine eu nunca fumei e bebi na minha vida. Graças a Deus o Senhor me preservou disso. Mas vamos supor que eu sou um ex-alcoólatra. E aí eu tô no movimento de resgate da minha masculinidade, e eu vou pra uma igreja onde vocês dois estão lá tomando uma cerveja perto de mim. Sim. Eu não sei se eu teria, acho que a palavra seria maturidade, pra me dizer o seguinte, cara, eu acho que o movimento é da hora, mas pra mim não dá. Eu vou andar com vocês, eu vou estar aqui com vocês, eu gosto da luta, então eu vou lutar com vocês, mas na hora que chegar a bebida, eu tenho controle e maturidade suficiente pra dizer isso não é pra mim. Eu não sei se nós, brasileiros, eu não tô falando dos ingleses da reforma, tô falando dos brasileiros, teriam essa maturidade de falar, cara, eu vou só até a página 2. Sim. Entende? Talvez seja a pedra de tropeço para muitas pessoas. Porque eu não sei se o pastor tem como fazer esse filtro. Do cara que veio do etilismo, que bebeu a vida inteira, se libertou numa igreja dessas igrejas aí pentecostais ou não, e aí gostou do movimento e se juntou. E aí, o que ele vai? Ele olha lá o Brunão bebendo uma, o Ronaldo. Cara, não posso. Aí na segunda reunião, salivou. Putz, não posso. Na terceira reunião, ele toma. Exatamente. E aí é a desgraça da família dele. Exatamente. Entende? É você brincar com um vício, com um problema de alguém, né? Eu também acho muito arriscado. Eu acho arriscado. Eu não tô criticando o movimento. Eu acho assim, eu não sei os frutos deles. Não sei se tá recuperando de fato a masculinidade. Mas vamos supor que esteja. Cara, será que o evento adverso tá compensando? Sim. Entende? Verdade. Porque agora a gente tem movimento masculino de tudo. Eu já vi movimento de motoqueiro.
Tem Que também. é um monte de homem que se junta, inclusive na Raposo Tavares tem um lá, acho que Águias de Cristo, alguma coisa assim. Mas aí você vê exageros. Aquela música que ruge o leão, o cara acelera a moto, dentro da igreja. Sabe, qual que é a função disso? Eu acho que, na minha visão, né, eu tenho ainda mais, um olhar mais difícil pra isso, porque é aquilo que eu acabei de falar sobre o estereótipo. Eu acho que é algo que acontece internamente. Tem um movimento que foi estabelecido pela igreja pra se juntar a homens. Você precisa que o movimento seja tão agressivo assim, com um copo de cerveja, com um cigarro, com uma moto, com um ringue dentro da igreja? Eu acredito que não precise disso, sabe? Você pode... beleza, vamos assistir um futebol junto. Todo homem gosta de futebol. A maioria, pelo menos, gosta. Ao invés de uma cerveja, vamos tomar um refrigerante. Faz mal pra saúde, mas, cara, é um dia ali que a gente vai se reunir pra extravasar com os homens. Vamos fazer algum tipo de jogo. Cara, agora você brincar com situações de que podem levar o homem ao pecado e a relembrar vícios e situações, eu acho bem... No mínimo arriscado. Perigoso, né? No mínimo perigoso. Mas eu não critico o movimento, tá? Eu vejo, por exemplo, o movimento de moto. Eu acho que é uma chance de ganhar motoqueiros pra Jesus, alguma coisa nesse sentido. Sim, legal. Agora, a parte o extremo bebida, que acaba... né? do charuto, eu acho que eu ainda espero um pouco mais, Sim. entende? Então, sei lá. Boa. Pastor, a gente tá chegando no final. Nosso tempo passou e passou rápido. Muito. Passa bem rápido. Mas é muito bom, né, conversar sobre esses temas. E a gente tem uma pergunta pra te fazer final, que você queria fazer algo antes ou a gente Não, pode já ir pra... Pode ir. A gente faz pra todos os convidados, né, uma pergunta especial. A gente pede assim, se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você resumiria? Bom, eu resumiria com um versículo. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Muito bom. É o nosso... Boa. Já é o segundo de versículo. 17º candidato. Quando a gente fizer 1 ano de canal, que deve acontecer em maio, a gente vai fazer um episódio especial e a gente vai eleger a melhor frase de todos os episódios. pra presentear. Legal. Que legal. Vamos ver, né? Quem vai ganhar essa... Eu queria ganhar, mas a minha... Cada dia que vem um pastor aqui, um missionário, eu fico mais triste, que eu acho que eu não vou ganhar, não. Ou não, né? Se vocês... A nossa você esquece, já foi a primeira lá. Já As que era, vieram né? depois já superou. Já superou já. mas se for vocês que elegem, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Quem sabe eu faço isso. Lembrando que nós estamos no Brasil, essas coisas funcionam. Então. Deixa com nós. Pastor, foi um prazer ter você aqui, de verdade, como a gente já disse no início. A gente esperava muito esse momento, esse tema, que foi muito esclarecedor. Já vou ter que começar a pintar a minha parede lá de casa. Pra ver Não contrata ninguém, não. Então, eu senti essa no fígado, mas... Eu vou voltar a ser um homem de verdade. Hoje eu fui corrigido aqui. Acho que muitos de nós, assim, aprendemos um pouquinho mais com a palavra de Deus também. E obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com a gente. Foi muito enriquecedor. Foi uma honra. Bom demais. E também, né, eu também tenho que terminar um negócio lá em casa que eu comecei a fazer há 3 meses e não acabei. Por favor. Então, quem sabe agora eu termino lá. Saia do lugar, tome coragem, seja homem. Peguei essa palavra aí pra mim. Mas, pastora, faça palavras do Bruno aí, as minhas também. Agradeço muito sua vinda e Obrigado. Foi muito bom, muito esclarecedor, muito importante. Eu espero que esse episódio chegue em muitas pessoas, chegue aquilo que você falou, que como seria importante, né, ter uma igreja com 30 homens ouvindo isso e falando. Sim. Então, quem sabe começa já através de um vídeo, Verdade. né? E chama a gente. E depois a cada um, né, fazendo o seu papel ali na igreja, tomando essa posição que eu acho que é muito importante. A gente agradece demais aí a sua vinda. Espero que tenhamos outros. Eu também. Aí mais pra frente, que é sempre muito bom te receber. Obrigado, e eu espero de verdade que os homens que ouvirem isso, de tudo que a gente falou, honre a sua esposa. Cara, honre a sua esposa, seja o marido que a sua esposa merece que você seja um homem de verdade, dê a sua vida por ela, proteja ela, porque, cara, o que as mulheres menos precisam hoje é de homens fracos. Né? Tem até uma frase bem famosa, né? Tempos fáceis geram homens fracos, né? Sim. Tempos difíceis geram homens fortes. E às vezes a gente tem que pensar nessas coisas. A gente tem que ser, pelo menos para nossa esposa, homens fortes.
homens que protegem, que dão a vida por ela. Então, seja um homem bíblico, seja um homem de verdade, como a Bíblia ensina que a gente seja. Amém. Amém. Bom demais. Beleza? Muito bom. Recados, né? Pra gente... Galera, segue a gente no Instagram, Querigma BR, no YouTube, Querigma BR, o nosso podcast Querigma Talk. A gente tem outros vídeos aí lançando, né? Os nossos shorts sempre aí tentando mostrar pra você o âmbito cristão, gospel, notícias. E a gente tá tendo as nossas novos vídeos e reflexões no nosso canal. Deus abençoe, obrigado por acompanhar, compartilha, comente no vídeo, isso ajuda bastante a gente. Deus abençoe, tamo junto. Valeu, galera.